Nós começamos em 2005, fazendo o musical de Páscoa, A Vitória da Cruz, e foram 11 anos de musical. Inicialmente, eu ficava mais na parte do vocal, participando junto com o Ministério de Louvor e na criação do roteiro. Basicamente, o meu papel era esse. Mas depois, eu acredito que a partir do terceiro ano, de início, depois, acho que 2008, eu já comecei a ficar mais com a direção. Depois fiquei com a direção geral, né, do todo. E a partir de 2012 nós mudamos de musical para alto. E aí a cada ano tem um tema diferente. Então a gente já fez o alto de Páscoa. O ano passado foi o Mofê. Esse ano, alto de Páscoa, Agnus Dei. São ao todo, então, 15 anos esse ano. Eu tenho o privilégio de participar, né, do Alto de Páscoa, ou antigamente como a gente chamava, né, musical de Páscoa, há 7 anos. Eu já tive a oportunidade de servir de várias formas. Já servi dançando durante alguns anos, já tive a oportunidade de cantar também um ano, atuando no teatro, né, na multidão, já tive a oportunidade de servir dessa forma também. E nesses últimos 2 anos, né, Deus tem me usado de uma outra forma, que tem sido um aprendizado para mim, que é na liderança, né, ajudando nessa direção com o teatro. E tem sido um privilégio, né, nesses 6 anos, servir de várias formas que o Senhor tem permitido. Normalmente, esse insight, ele acontece bem antes da criação do roteiro, é uma das primeiras coisas que eu busco em Deus. E aí eu vou fazendo a leitura do ambiente espiritual que eu estou vivendo. E em relação ao Agnus Dei, esse ano, eu acredito que mais ou menos em janeiro, dezembro para janeiro, um dia eu me deparei com esse texto de João Batista dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo", e eu lembrei que Cordeiro de Deus significa Agnus Dei. E daí Deus foi gerando todo um conceito para que a gente escrevesse o roteiro e para que esse fosse o nome do nosso alto em 2019. Eu já fui bastidores no início, eu já fui do teatro, que eu acho que foi a melhor fase, porque a gente podia comer uva escondida. E sou da dança. Já faz bastante tempo que eu sou do Ministério de Dança, antes só como dançarina e hoje como líder do Ministério e coreógrafa. Já vem do roteiro, mas em alguns anos a Jolene deu a oportunidade de nós darmos sugestões para ela e para a gente participar de algumas cenas, de dizer como nós queríamos, como por exemplo as músicas de batalha que nós tínhamos, eram músicas que nós mesmos escolhíamos, até para ficar melhor, para a gente saber o que a gente ia fazer e mostrar para ela a ideia. Então, por alguns anos foi assim, mas esse ano em especial a Jolene, ela escolheu todas as músicas, ela passou para a gente e as músicas já vieram todas escolhidas, somente esse ano. Toda a escolha das cenas e das músicas é feita por mim. Em alguns momentos eu recebo sugestões, algumas vezes eu consigo acatar, entrando quando se encaixa no roteiro, nem sempre eu consigo, mas de modo geral sou eu que indico as músicas e as cenas, e aí a partir disso a gente vai construindo, porque nós não temos como mostrar, por exemplo, dentro do teatro, dentro da narrativa, todos os detalhes da história. Então a gente faz um recorte e aí a cada ano a gente vai selecionando algumas cenas da vida de Jesus, alguns milagres, e aí no outro ano a gente deixa de fora algumas coisas e já acrescenta outras, e as músicas nós vamos encaixando. Quando passou a ser alto, a escolha das músicas ela tem mais a ver com o tema do alto. Por exemplo, as músicas para esse ano, elas foram escolhidas muito dentro da ideia de Jesus, apresentar Jesus como Cordeiro. A maioria, se não todas elas, falam sobre isso, Jesus como Cordeiro.
muito legal a gente ver a disponibilidade das pessoas de, apesar de não ter, vamos dizer que essa habilidade, não estarem assim sempre participando do ministério, mas nessa época terem o desejo de participar. É muito legal ver isso, né? Apesar das limitações, as pessoas se colocarem nessa posição e a gente fazer o possível para desenvolver essas pessoas, né? A voz, a postura, a dicção e conseguir fazer, né, o que a gente vê, né, nos 2 dias de apresentação. Pessoas que não são profissionais, mas que Deus usa e usa de forma poderosa. Mano, é aquela coisa, né? Sempre tentando me aperfeiçoar mais, pensando sempre no melhor que eu posso fazer, escutando as músicas e sacrificando aquele tempo, porque eu sei que nos dias 20 e 21 vai ser recompensador daquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Esse ano especificamente, não há como não dizer que não é um grande desafio, porque nós já tínhamos pessoas fazendo especificamente, né, o papel de Jesus, que é um grande desafio. Nesse ano a gente precisou escolher alguém que vai fazer pela primeira vez. Confesso que convidamos, né, fizemos uma seleção para escolher essa pessoa e muitas pessoas se assustavam até com o convite, né, falando não queria nem muita conversa. Mas o Senhor falou, né, ao coração do Fernando, ele aceitou esse desafio. E eu confesso que é um grande desafio, né, lidar com as emoções, tem uma carga, né, bem grande esse papel. Então acho que o maior desafio é esse, é desenvolver uma outra pessoa para fazer o papel de Jesus. Além do que qualquer outra pessoa já teria, o desafio é ele, né, não tem como ele falar em português, ele está falando da forma como ele consegue se comunicar. E confesso que no início parecia que esse ia ser o maior desafio, né, que fosse audível, que a gente conseguisse entender a forma como ele se comunica, mas Deus tem, né, usado e tem sido uma bênção, né? O meu desafio para Nudei foi me apropriar do personagem que eu vou interpretar, porque tem um peso espiritual, tem um peso ainda mais para mim, por eu ser estrangeiro, por eu não ter domínio da língua portuguesa. Então venho num treinamento, numa preparação, com fonoaudiólogo, com atores profissionais e tudo demais. O maior desafio foi a música hebraica, porque a gente escolheu algumas mulheres do Ministério de Teatro e são mulheres que não dançam geralmente, são mulheres que não fazem uma atividade física também. E a música ela é muito intensa, então no início nem elas mesmas acreditavam que conseguiam fazer. Mas hoje nós vemos que conseguimos ajeitar e eu acho que de tudo, esse foi o meu maior desafio, conseguir coreografar essa música e ver elas dançando melhor do que no início. Olha, que as pessoas fiquem muito impactadas com o que elas vão ver aqui, que marque a vida de muitas pessoas, não só que seja um momento de emoção, que a pessoa se quebrante aqui, mas que isso não cause um impacto além daqui, mas que através do Alto de Páscoa Agnus Dei seja um início de uma caminhada com o Senhor ou uma retomada de caminhada com o Senhor. As pessoas lembram, olha, no ano de 2019, né, eu assisti ao Alto de Páscoa Agnus Dei e a minha vida com o Senhor nunca mais foi a mesma. É minha expectativa maior, que seja um marco na vida das pessoas. Creio que vai fechar um ciclo de uma forma que a gente nunca viu e quando a gente for lá para outro local, vai ser algo muito maior, coisas maiores ele vai fazer ali. O que eu espero se resume em salvação e reconciliação. Eu espero que as pessoas que venham, tanto sábado como domingo, possam ser quebrantadas com o que a gente vai transmitir e através disso tenha salvação e reconciliação na casa de Deus. Eu espero mover mesmo. Porque como nós somos ministrados, nós somos uma igreja em movimento. Então eu espero mesmo que vidas se rendam. E não é um clichê, mas eu espero mesmo que todo o trabalho tenha valido a pena, porque nós jejuamos, nós estamos trabalhando não só hoje, porque quando a gente fala em Alto de Páscoa, são sonhos que são gerados no nosso coração. O que vai ter para esse ano, como será, quantas vidas vão ser libertas no Alto de Páscoa. Então, não é um trabalho de 1 mês ou 2 meses, mas é um trabalho de uma vida, para dizer a verdade.
Então, assim, eu espero que seja transformação de vidas para as pessoas que vão assistir e principalmente para quem vai estar participando. Que nós possamos realmente refletir o Cristo, o Cordeiro vivo de Deus. Essa é uma questão bem significativa, né? Pensar que é o último ano que a gente apresenta nesse lugar que por esses 15 anos nos abrigou. Certamente isso vai nos trazer uma emoção diferente, mas todos os anos a única coisa que eu desejo são vidas rendidas, pessoas que ouçam essa história, que assistam, que acompanhem e que sejam ministradas, tocadas pelo Evangelho de Cristo. Então, o que eu desejo sempre é isso, é o que eu peço de Deus, vidas e para ouvirem e para se renderem a Jesus.